Marcos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 35 a 41. Antes da gente ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui tem medo de tempestade? Alguém levantou a mão, pelo menos, né? Algumas pessoas têm medo de tempestade, né? Verdade? Aquelas tempestades barulhentas, né? Que incomodam bastante, né? O texto fala a respeito disso, tá bom? Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a ponto, o mesmo estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem quieto, bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diante um dos outros, diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. E queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito que inspirou o Teu servo no passado a escrever este livro, esses escritos, esse mesmo Espírito nos mostre a Tua vontade, a Tua palavra, nos ensine e acalenta o nosso coração nesta noite. Deus, nós nos colocamos na Tua presença, queremos ser ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele fala a respeito de Jesus e dos seus discípulos. Eles estavam no mar da Galileia, e eles estavam enfrentando uma tempestade, né? A gente conhece algumas histórias de Jesus atravessando o mar da Galileia, e algumas dessas vezes aconteceu uma tempestade ali. Apesar de ser um grande lago, o mar da Galileia, era um extenso lago, era uma região muito propícia a temporais, por causa das montanhas que tinha do lado, né? Tinha uma montanha do lado que tinha neve lá em cima, do outro lado tinha montanhas mais baixas, então o vento vinha, fazia ali uma onda toda e criava ali no mar uma tempestade, né? Os discípulos estavam lá enfrentando essa tempestade, né? Está registrado lá no Marcos, está registrado também no Mateus, está registrado também em Lucas. Há um outro texto, registrado por Mateus, no capítulo 14, não é igual a este, que relata os discípulos também no mar, só que agora sem Jesus. Eles estavam navegando sem Jesus. E também aconteceu uma grande tempestade, e o barco estava açoitado pelos ventos, estava a ponto de ir a pique, né? E Jesus veio em socorro deles, né? Muito bem, então a gente vê dois exemplos de tempestade lá no Mar da Galileia, em que Jesus estava presente, né? Um outro exemplo de uma tempestade que eu peguei aqui da Bíblia, que vocês conhecem muito bem, nós falamos há pouco tempo na escola dominical sobre essa tempestade, foi a que o profeta Jonas enfrentou. O Jonas tinha sido mandado por Deus
para ir pregar o evangelho lá em Nínive. Mas ele não obedeceu. Ele foi para outro lado. Ele pegou um navio e foi para Tarsis, fugindo da presença de Deus. E no meio da viagem, veio uma grande tempestade, lógico, mandada por Deus. E aquela tempestade, além de atingir a Jonas, atingiu a todo mundo que estava no barco. Todo mundo ficou cheio de medo, cheio de pavor, não entendendo o que poderia acontecer com aquela tempestade. Mas eu queria pegar uma outra tempestade. Essa tempestade está lá no Novo Testamento. Foi uma tempestade que o apóstolo Paulo enfrentou, né? O apóstolo Paulo, ele estava sendo levado prisioneiro para Roma. Ele estava num navio com muitos outros passageiros. Aliás, todas as pessoas do navio eram 276 pessoas. Navio bem cheio de gente. E o Paulo estava sendo levado prisioneiro para Roma, onde ele ia passar lá durante algum tempo preso. Durante a viagem, aconteceu também uma grande tempestade. E não foi uma tempestade simples, foi uma tempestade longa. O texto bíblico lá em Atos fala que o navio ficou vagando meio sem sentido durante 14 dias. Totalmente desnorteado. Porque era muito vento, era muita chuva. E apesar do apóstolo Paulo ter falado para eles que ninguém ia morrer naquela viagem, mas eles estavam cheios de medo, cheios de pavor. Depois de 14 dias, o navio bateu em pedras, em rochas, se partiu todo, mas as pessoas se salvaram. Se agarraram lá nos pedaços do navio, em madeira, no que puderam, e todos se salvaram. É um outro exemplo de uma tempestade. A Bíblia tem algumas histórias de tempestade, né? Você sabe o que é uma tempestade? Segundo o dicionário, eu peguei uma definição bem do dicionário mesmo, para a gente entender. Tempestade é um fenômeno ou uma agitação atmosférica de caráter violento, que possui normalmente curta duração. Nem sempre assim, mas normalmente elas são curtas. E ela pode vir acompanhada de ventos muito fortes, de chuva muito intensa, de granizo, de relâmpagos, de raios, de trovões. Nos exemplos que nós citamos aqui acima, irmãos, eu falei que nos dois primeiros exemplos, lá no Mar da Galileia, num deles Jesus estava presente, Jesus estava dormindo no barco, no meio dessa tempestade toda, e os discípulos foram lá, acordaram, cheios de medo, Jesus, e Jesus repreendeu o tempo e fez-se tudo calmo, né? E Jesus repreendeu os discípulos, falando: como vocês são tão medrosos, tão tímidos, como que vocês não têm fé? Jesus estava no barco, né? Faz a gente pensar, né? Jesus está no teu barco, tá? Barco que você vai indo na tua vida, Jesus está no teu barco. Às vezes a gente fica tão cheio de medo, mas Jesus está contigo no barco. A outra viagem que nós falamos, os discípulos estavam sem Jesus, né? E eles ficaram apavorados, porque Jesus não estava presente. Eles acharam que ia morrer, mas de repente Jesus veio em socorro deles, né? O caso de Jonas a gente conhece muito bem, né? Quando Jonas foi jogado nas águas, né? O mar se aquietou, Deus mandou a tempestade cessar, né? E o caso do Paulo a gente sabe, né, que também todos os passageiros daquele navio se salvaram. Irmãos, as tempestades que eu estou falando, elas não diferem muito das tempestades que nos atingem na nossa vida. Elas sempre têm esse caráter, essa cara
essa carranca, eu diria, né, para você. Uma cara feia, né? Tempestade tem uma cara feia. A gente não gosta da tempestade, né? A gente se assusta, a gente fica dentro de casa, né? A gente fecha as janelas, né? A gente não sai na rua. A gente deixa passar a primeira tempestade para depois a gente enfrentá-la. E as tempestades da nossa vida são parecidas com essas. Elas são feias também. E o que seriam essas tempestades? Que muitas vezes traz medo, traz destruição, traz prejuízo, traz problemas para a nossa vida. As tempestades que atingem a nossa vida, às vezes, pode ser uma enfermidade persistente. Uma enfermidade que você está lutando contra faz tempo, ou alguém da tua casa, alguém da tua família, um parente seu, já procurou muitos médicos, já fez muitos tratamentos, não melhorou. E a pessoa continua doente, continua enferma, e aquilo realmente é uma tempestade na tua vida, é um transtorno, é uma dificuldade, é uma luta. Outras vezes, é a presença de morte na família. Como isso é doído, como isso é dolorido. Algumas famílias aqui já passaram por coisas assim, como é difícil. Como é difícil a gente aplacar no coração a saudade de alguém que foi embora. Passa-se o tempo, a gente continua sempre com aquele sentimento no coração. É uma tempestade na vida da gente. Às vezes pode ser casamentos desfeitos, ou casamentos com problemas. Como isso traz sofrimento para a família? Como traz preocupação para a família, para os filhos, às vezes para a esposa, para o marido, traz preocupação. Outras vezes é a falta de entendimento dentro de casa. Pais que não se entendem com os filhos, ou com algum filho, ou de repente é a esposa que não está se entendendo com o marido, ou o marido que não está se entendendo com a esposa. Isso traz tudo o quê? Dificuldade, tristeza, dor no coração, angústia. Isso sem a gente falar em outras causas, né, irmãos? Desemprego, filhos rebeldes, né? Problemas que a gente enfrenta nas nossas casas, na nossa vida. O certo é que essas tempestades trazem problemas para nós, né? E o duro é o seguinte: nós não estamos isentos de tempestades, né? Se você não tem passado por tempestades, irá passar, com certeza, né? Todos nós passamos por elas. Jesus disse isso. Lá em João 16, 33, Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo falar? Vai passar. A tempestade vai passar, vai embora. Daqui a pouco essa fase passa na tua vida. Daqui a pouco você vai olhar para trás e acabou. Mas enquanto nós estamos vivendo a tempestade, é um tempo difícil, é um tempo difícil. Eu queria conversar com você um pouquinho a respeito de 3 tipos de tempestade que nos atinge, né? A primeira delas é a tempestade causada pelos nossos pecados ou por decisões erradas que nós tomamos. Tempestades causadas pelos nossos pecados ou por decisões erradas que nós tomamos. Lembra-se do Jonas? O que aconteceu com ele? Deus o tinha chamado para ir para Nínive, pregar o evangelho. Ele era um profeta de Deus. A missão dele era obedecer o que Deus falava para ele. Deus chamou ele e falou: quero que você vá até Nínive, vai lá pregar para aquele povo. Eu vou destruir a cidade, se eles não se arrependerem. E Jonas não obedeceu. Ele não obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Ele foi para outro lado, se esqueceu daquilo, deixou para lá, foi para outra região. E aí ele teve que enfrentar a tempestade.
É interessante, irmãos, você observar o seguinte: o Jonas, ele não enfrentou a tempestade sozinho. Ele levou muito mais gente com ele. Todo mundo que estava no navio passou o mesmo apuro que ele. O sofrimento que ele passou ali naquele tempo que ele ficou ali conversando e tentando entender o que estava acontecendo, as pessoas do navio estavam passando pela mesma dificuldade que ele. O que significa isso? É que muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, decisões erradas, ou nós pecamos contra Deus e a gente sofre consequências. Nem sempre somos só nós. Às vezes outras pessoas à nossa volta também são atingidas. Não tem nada com isso, mas são atingidas. Às vezes na nossa casa, uma decisão errada que a gente toma. Às vezes no nosso trabalho, alguma coisa que a gente faz que não devia fazer. A gente vai afetar pessoas que estão ali com a gente. Quando a gente toma decisões fora da vontade de Deus, a gente está propenso a acontecer isso com a gente. A gente sofrer as tempestades da nossa vida. Não é porque Deus está mandando, é nós que provocamos nesse caso. São tempestades que nós buscamos, que nós deixamos acontecer com a nossa vida. Foi o caso de Jonas. Foi o caso de Jonas, né? Mas eu queria falar de uma segunda tempestade que vem para a nossa vida. São algumas tempestades que Deus permite que venham sobre nós. Por quê? Para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança nele. Eu queria relembrar para você um texto bíblico. Jesus, ele tinha escolhido 12 discípulos, começou a andar com esses discípulos para todo lado, eles começaram a aprender. Um certo dia Jesus falou, está na hora de vocês começarem a pregar o evangelho sozinhos, né? E Jesus separou eles de 2 em 2. E falou, agora vocês vão pregar o evangelho. Eu dou autoridade para vocês agirem. Vocês vão orar pelos enfermos. Enfermos vão ser curados pela oração de vocês. Vocês vão orar por quem tiver possesso. Eles vão ser libertos. E vocês vão pregar o evangelho. E os discípulos foram de 2 em 2. Jesus orientou uma região que eles deveriam ir. Uma região onde Jesus ainda iria passar. E lá foram os discípulos. E qual foi a surpresa deles? Que ao irem fazer isso, as coisas começaram a acontecer. Eles começaram a orar pelas pessoas, as pessoas começaram a ser curadas, as pessoas começaram a ser libertas, as pessoas começaram a ouvir a respeito da palavra de Deus. Depois de algum tempo, eles voltaram até Jesus, né? Então você fica imaginando qual o estado de espírito dos discípulos quando eles voltaram até Jesus. Eles queriam contar para Jesus o que tinha acontecido. Eles queriam relatar para Jesus os acontecimentos daqueles dias, as coisas maravilhosas que tinham acontecido com eles. E Jesus, quando viu toda aquela euforia deles, toda aquela alegria, Jesus os convidou para eles se retirarem, para irem para um lugar deserto. Um lugar onde eles pudessem ficar sozinhos, para conversar tranquilo, para trocar ideia ali do que tinha acontecido. E eles foram com Jesus, pegaram o barco, atravessaram, foram para o outro lado, pensando que iriam chegar numa terra sossegada, tranquila. Só que quando chegaram lá, eles se depararam com uma grande multidão. Uma grande multidão. Eles estavam fazendo o que lá? Esperando Jesus. A fama de Jesus já estava grande. E Jesus olhou toda aquela multidão, apesar de Jesus ter falado para os discípulos que eles iam tirar uns dias de férias, acabaram-se as férias, né? Ele foi atender as pessoas. O texto diz que Jesus se compadeceu daquelas pessoas. E ao se compadecer delas, Jesus passou ali o dia todo ensinando aquelas pessoas,
tratando com aquelas pessoas, atendendo aquelas pessoas, abençoando a vida daquelas pessoas. No fim do dia, aquelas pessoas já estavam com fome, tinham passado o dia inteiro lá. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí, depois disso tudo, Jesus despediu as pessoas. E eles foram, cada um para suas casas. E aí Jesus fez um pedido para os discípulos. Ele queria que os discípulos fossem embora. Aliás, Jesus insistiu que eles fossem. Eles não queriam ir sem Jesus. Eles não queriam deixar Jesus para trás. Mas Jesus falou, eu preciso ficar aqui. Vão vocês, depois eu vou. Depois de Jesus insistir, eles foram. Pegaram o barco e foram para dentro do mar. O que aconteceu? Aconteceu uma tempestade. Aconteceu uma tempestade. Onde estava Jesus? Jesus não estava no barco. Jesus tinha ficado lá atrás. Jesus estava no monte orando, falando com Deus. Mas o texto bíblico fala que Jesus estava vendo a dificuldade dele. Jesus não tinha tirado os olhos deles. Eles estavam remando com dificuldade porque o vento era muito forte, o vento era contrário. E Jesus estava observando. E nessa luta deles, Jesus vem em direção a eles e sobe no barco, o mar acalma, fica tudo tranquilo. Irmãos, muitas lutas, muitas dificuldades que acontecem na nossa vida, conosco, é por permissão de Deus. Deus permite. Mas Deus permite para quê? Para nos fortalecer na fé. Para aumentar a nossa fé. Para a gente ser mais firme diante das coisas. Presta atenção aqui no que Jesus fez. Eles tinham ido pregar o evangelho, abençoar as pessoas, eles voltaram maravilhados. Talvez alguns deles estavam se achando. E aí Jesus manda eles para o mar. E aí vem a tempestade. O que Jesus está fazendo? Jesus está os treinando. Está treinando, está vendo a fé deles, está vendo que jeito que eles reagiam, que tamanho que era a fé deles. E a fé deles era muito pequena. Eles estavam cheios de medo de que fossem morrer. Nós somos assim também, irmãos. Como nós somos assim, né? Quando vem lutas para nós, quando vem tempestades, como que a gente não gosta, não é verdade? É difícil a gente ver alguém que fala, puxa, que bom que eu estou passando por uma luta. Que bom que eu estou passando por uma tempestade. A gente não fala isso, né? A gente corre e pede socorro para Deus. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Por isso eu queria dizer para você, irmãos, não reclame das lutas que você enfrenta. Não reclame, não. Né? Elas são, muitas vezes, direcionamento de Deus para a tua vida. Para te fortalecer, para aumentar a tua fé. Para fazer você mais preparado para as demais lutas da vida. Quando a gente enfrenta lutas, a gente normalmente está sendo preparado para outras lutas. Nós não sabemos quais. Mas Deus nos prepara para isso. Terceiro lugar, eu queria falar das tempestades inesperadas. Tempestades inesperadas. Irmãos, essas são as mais difíceis da gente enfrentar. Porque a gente não encontra a razão para aquela tempestade. Muitas vezes a gente procura um motivo. E ali, aliás, a gente ajoelha diante de Deus, a gente pergunta para Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Mostra para mim o que está acontecendo. E resposta não vem. A resposta não aparece. É um tempo de silêncio.
Deus não responde, Deus está quieto. E nós estamos passando lá pela luta. Não é por alguma coisa que a gente cavou, também não é por alguma coisa que Deus está querendo nos ensinar, a gente não consegue compreender. Eu queria te mostrar quem passou por uma situação assim. Foi Jó. Jó passou por uma situação assim. Ele recebeu uma aprovação muito grande na sua vida. Ele merecia aquilo? Não. Deus estava querendo ensinar alguma coisa para ele? Ele aprendeu muitas coisas com isso. Mas Deus não estava querendo ensinar com ele. Nada para ele. Mas ele ficou firme. Ele perseverou. E aí a pergunta que fica para nós nessa noite: o que nós precisamos fazer diante das tempestades? Como eu disse, a tempestade virá na nossa vida. De um jeito ou de outro. Pode ser mansinha, pode ser fortona, mas virá, né? Virá. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, se colocar nas mãos de Deus. Se colocar nas mãos de Deus. Se você está se sentindo atingido por uma tempestade, se você está se sentindo incapaz de fazer qualquer coisa, Deus pode fazer. Quem pode fazer é só Deus. E nada melhor do que a gente se colocar nas mãos dele. E quando a gente se coloca nas mãos dele, aí vem o segundo passo. É a gente esperar nele, confiar nele, ter fé nele. Sabendo que ele vai fazer alguma coisa. Ele está olhando para você. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, ele veio ao encontro deles. Jesus olha para a tua dificuldade, ele olha para a tua vida, ele olha pelo teu problema. Deus não vai deixar a gente passando por aquilo sozinhos. Ele vai estar conosco. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que se passa com você hoje. Talvez até com algumas pessoas a gente saiba. Algumas pessoas que a gente tem conversado, que a gente tem falado. A gente sabe da luta de algumas pessoas. São lutas complicadas, penosas, difíceis. São verdadeiras tempestades. Mas talvez a ansiedade tenha acometido o teu coração. E você nem sabe por quê, porque a ansiedade é uma coisa esquisita, né, irmão? Hoje à tarde eu estava, nem compartilhei isso com a Lucy, mas meu coração estava disparado, estava balançando, né? O que está acontecendo comigo? Né? Não sei, eu não sabia o que estava acontecendo. Não sei até agora, pode ser que eu vou saber depois. Mas de repente a ansiedade bate no nosso coração e ela faz isso com a gente. A gente não sabe por que isso acontece. Às vezes tem alguma coisa que incomoda, que vem de encontro a nós. Às vezes é uma tristeza, uma melancolia, uma angústia, por causa de problemas em casa. Talvez você vai chegar em casa depois do culto e vai encontrar o mesmo problema que você tinha quando saiu de lá. E talvez amanhã, quando você levantar, o mesmo problema vai estar lá. São problemas que afligem. São relacionamentos, muitas vezes, doídos, custosos, que não se ajustam, que não se acertam. Às vezes é uma situação instável no trabalho. Você não sabe o que vai acontecer lá no teu serviço. E a gente fica vulnerável numa situação assim. O que vai acontecer comigo? Talvez a saúde não esteja tão boa e você está preocupado com isso. Ou seja, há tantas coisas que tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade.
o nosso conforto do coração, mas nós precisamos aprender a colocar nas mãos do Senhor. Se tem alguém que entende de pessoa necessitada, é Jesus. Jesus entendia os necessitados. Se você olhar o ministério de Jesus, Jesus olhava para as pessoas e ele via ali seres humanos necessitados de Deus. E ele podia estar cansado, podia estar exausto, mas ele parava ali para abençoar, parava ali para atender. E Jesus quer fazer a mesma coisa conosco. Você acha que ele vai te esquecer? Não. Jesus não vai te esquecer. A palavra de Deus lá em Jeremias fala assim: eu sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, não de mal, né? Para fazer o bem para você. É desse jeito que Deus vê a gente. Ele quer fazer o bem para nós. Ele quer nos abençoar. Então, não fique pensando que o teu problema é o maior problema do mundo. Porque pode ser grande, mas o teu Jesus é maior do que ele. Coloque o teu problema nas mãos de Jesus. Deixa ele tomar conta. Descansa nele. Espera nele, como diz o salmista. Você vai ver que é mais fácil caminhar desse jeito. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, que se importa conosco, que olha para nós, que sabe quando nós estamos remando com dificuldade, quando nós estamos lutando, lutas difíceis, terríveis, mas o Senhor está sempre pronto. O Senhor está enxergando, o Senhor está olhando, o Senhor está vendo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor se importa conosco. O Senhor olha para a nossa vida com esse teu cuidado tão grande, com esse teu carinho tão grande. Nós não merecemos, ó Senhor, nós não merecemos nada disso. Mas o Senhor nos ama tanto, e faz isso por nós. Ó Senhor, visita cada coração nessa noite aqui. Ó Pai, se tem alguém aqui com o coração apertado nessa noite, por causa de lutas, de tempestades, de problemas, de dificuldades, venha sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Visita-os em nome de Jesus. Traga o teu conforto, traga a tua graça, traga a tua bênção, traga a tua visitação. Derrama a tua graça sobre cada um. Oh Deus, muito obrigado por nos amar tanto. Em nome de Jesus.